Será a música? Amém. E agora, Amém. com a palavra, nossa querida Liana. Deixa. Amém. Boa noite, Boa noite. irmã Lília, irmã Cíntia, irmã Francine. Saúdo vocês com a paz do Senhor. A paz, Já a todos. estávamos conversando agora há pouco, né? Quem participa da live tem uns extra, né? Se conhecer mais, participar de todo o desfrute. Mas eu quero só dar uma pequena introdução para aquelas pessoas que ainda não conhecem bem, né? Essa nossa comunidade de mulheres posicionadas e tem o intuito de estarmos intercedendo, né? Intercedendo em oração por diversas causas. E ali de agosto, mais ou menos, para cá, o Senhor tocou os nossos corações, né, para intercedermos pela nossa nação e tantas injustiças que temos visto mundo afora, pela igreja perseguida e assuntos que vinham nos oprimindo, né, espiritualmente, que vinham ocupando a nossa mente como um peso espiritual e o Senhor nos ajuntou, né, e tem mostrado ali para a Ilana a necessidade de estarmos juntos, nos mantermos durante aí já quase 6 meses ininterruptos, toda segunda-feira à noite, para orarmos por estas situações e causas pessoais, e grandes coisas fez o Senhor no meio de nós, não é verdade? Temos, Aleluia. temos colhido muitos frutos, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E sempre na segunda-feira tem alguma de nós que está compartilhando alguma palavra, né, que o Senhor fez queimar no coração, e dessa vez a pessoa que está trazendo esse encargo sou eu, né? Eu sou uma irmã que já viajou bastante, então, graças ao Senhor, Ele sempre tem nos guardado a mim e a minha família, né? Em igrejas muito queridas, muito amáveis, cheias da palavra e de práticas espirituais que convertem as pessoas do caminho do mal, né? Levam para o caminho da luz e que tem me ajudado a crescer, né, espiritualmente. Eu devo isso primeiramente a Deus e, em segundo lugar, irmãos que se deixam usar pelo Senhor, né? Então, glória a Deus por isso. O tema dessa ministração de hoje é algo que a gente vem praticando junto de muitas irmãs que procuram viver de modo digno do Senhor, né? Procuram ganhar da parte do Senhor sabedoria para edificar a si mesmo e também a sua casa. Eu creio que quando nós somos edificadas por Deus, automaticamente a gente começa a edificar pessoas ao nosso redor e também a igreja é edificada. Então, eu creio que a edificação da igreja, irmãs, ela está nas nossas mãos dessa maneira. Primeiro, a gente edifica a si. Em segundo lugar, a gente edifica a nossa casa. E em terceiro lugar, edificamos a igreja para a honra e glória do Senhor, não é nossa, porque quando nós andamos nesse caminho, a gente começa a ver que tudo vem de Deus, né? E falando sobre palavra do ano, tem alguns tópicos que eu quero trazer para vocês. E quem tiver um caderno, um papel, quiser anotar, seria muito bom para que as irmãs pudessem voltar para os versículos que eu vou estar comentando, né, em casa. E quem sabe o Senhor revela mais coisas aí, né, para vocês, de forma pessoal, porque cada uma de nós tem o seu jeitinho, né, tem o seu contexto, e provavelmente quando a gente pede a Deus,
ele dá, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não retém. Fala lá em Tiago 1, o versículo 5. Deus, ele é muito generoso em nos dar sabedoria quando pedimos. Então, aquelas irmãs que puderem anotar, seria muito bom para que depois vocês conversem com o Senhor e eu tenho certeza que Deus vai falar mais ainda a vocês. Então, a primeira questão da palavra que eu queria retratar aqui com vocês, irmãs, vão ser 4 pontos, tá? O primeiro ponto seria o quê? Por que se deter a palavra do ano? Será que é uma moda? Será que alguém inventou isso? Ah, é uma palavra do ano, né? Será que é alguma coisa instagramável para eu tirar uma foto, né, bonita de ano novo? A minha palavra é essa. Não, irmãs, a ideia de ter uma palavra do ano, ela não é essa. A ideia é nos ajudar a manter um foco, começar projetos, planejar os nossos projetos e ir até o final e conseguir concluir. Dessa forma, escolher uma palavra, ela nos ajuda a manter o foco durante o ano todo, né? E outra questão sobre por que a palavra, a gente pode se lembrar, né? Que Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra viva, né? E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Deus, ele faz as coisas acontecerem através da palavra. Se a gente for lá em Gênesis 1, vamos ver que Deus ele age dessa maneira. Ele diz apenas o registro lá em Gênesis, que foi escrito por Moisés, né? Ele fala assim: e disse Deus, e aí as coisas iam se formando. Disse Deus, disse Deus. Você vai ver essa repetição várias vezes. E até hoje, aquilo que Deus fala acontece porque é dele que vêm todas as coisas. Ele é o que tem controle sobre todas as coisas. E isso foi reconhecido, esse poder de Deus através da palavra, foi reconhecido por aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Jesus na terra. Então, por exemplo, na situação que o servo lá de um romano, né, precisou ser curado. O próprio romano, que nem era povo de Deus, ele falou: diga uma só palavra e o meu servo será curado. Então, ele conhecia a autoridade do Senhor e conhecia a autoridade da sua palavra também. Em relação mais à palavra, a gente pode entender o seguinte: Deus não faz nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas. A gente vê isso lá em Amós, capítulo 3, o versículo 7. E a gente consegue encontrar muitos exemplos disso, de situações em que Deus realizou a sua obra, mas antes ele falou para os seus servos. Por exemplo, ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E falou depois: Abraão, eu vou te dar um filho, né? E dele sairão muitas nações. Ele vai ter herdeiros do céu e da terra, né? Numerosos como as estrelas, numerosos como a areia no mar. Falou também Deus para Daniel tudo o que haveria de acontecer, revelou sonhos e mostrou até o final dos tempos. É fantástico quando nós lemos o livro de Daniel e vemos como Deus revelou as coisas para ele. Moisés, a ele também Deus revelou, né, as tábuas dos mandamentos. E, na verdade, ele escreveu 2 vezes, né? Uma vez aí Moisés, derrubou. E na outra vez Deus falou também e ficou registrado. Ó, Davi tem muitas situações em que Deus revelava para ele a sua vontade nas suas batalhas. Agora, de Davi, o que sempre me chamava a atenção é que ele sabia que ele tinha que lutar.
certo? Só que mesmo sabendo que ele tinha que lutar, antes de entrar na batalha, ele perguntava assim para Deus: Irei eu? Irei eu, Senhor? Muitas vezes, né? A gente vê lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel já não tem mais. Bom, vou deixar aí, vocês pesquisam, tá? Vê no livro de Reis também, Primeira Reis, Segunda Reis, podem pesquisar. E um dos segredos de Davi, eu creio que estava nisso, dele, primeiro ele perguntava, e quando Deus falava, ele ainda perguntava o jeito, não só o que ia fazer, mas a forma, né? Noé também, no livro de Hebreus, a gente tem revelado, se eu não me engano, Hebreus 11, que Noé foi divinamente instruído quanto à forma de construir a arca. E aí nisso a gente consegue perceber quantas vezes Deus ele revela o que ele quer fazer, né, aos seus servos. No Novo Testamento também temos Paulo, lá no livro de Atos, que o Espírito não permitiu que eles fossem para certo lugar, para a Ásia, mas eles teve um sonho, e em sonho Deus revelou um varão macedônico falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o Senhor, ele se revelava a Paulo também. Pedro teve uma visão ali de um lençol cheio de animais impuros, que Deus falou para ele: Pedro, mata e come. Então, aquilo que Deus revela para um é diferente, às vezes, do que revela para outro. Nós temos assuntos em comum quando se trata sobre a questão da nossa fé. Em Efésios 4, a gente pode ver questões comuns da fé. Há somente um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, lá em Efésios 4, a gente vê algo que é comum. Mas cada um de nós tem um chamado, porque Deus, ele quer uns que sejam profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Em 1 Coríntios 12, Deus mostra que a cada um foi dado um dom e nós devemos exercitar esses dons para edificar a nós, para edificar a igreja também. Então não adianta a gente querer ter o mesmo encargo, fazer as mesmas coisas que todos os irmãos estão fazendo, ou aquela irmã que a gente se admira, né? Ah, eu quero ficar igual a ela. Porque às vezes Deus não chamou você para fazer a mesma coisa. E você, pessoalmente, cada uma de nós, né, precisamos saber para que Deus nos chamou. Então, se nós verdadeiramente somos servas do Senhor, a gente precisa saber o que Ele quer. Todo servo do Senhor, ele faz o quê? Ele se revela, revela a sua vontade. Está lá em Amós 3, versículo 7, né? Ele não faz nada antes de revelar. Então, o que mais? Se nós somos amigas de Deus, com certeza também somos inimigas do mundo. Certo? Então, nisso, se o mundo nos odeia, é um bom sinal de que nós somos amigas de Deus. Sabe quando a gente está numa roda de mulheres e aí, às vezes, uma olha para a outra, mulheres não cristãs, né? Olha para a outra e fala: não fala perto dela, não, que ela é crente. Isso é um bom sinal, irmã. É um ótimo sinal. Sinal que a sua luz está brilhando, né? Deus está brilhando através de você. Vamos lá. E aí, lá em Salmos, tem um versículo em que Davi fala assim, ó: de manhã, Senhor, ouves minha voz. As irmãs quiserem, eu não anotei esse versículo, mas se quiserem anotar como está escrito na passagem, vocês conseguem dar um Google e encontrar rapidamente. Fala assim: de manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã, ofereço a minha oração e fico esperando. E aí ele fala tudo o que ele vai agradecer. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que para mim já preparou de antemão. E aí lá no final ele fala: ainda ao deitar, ele torna a orar, tá certo?
E aí nós vemos assim, a intimidade com o Senhor, nem sempre ela vem da forma como a nossa cabeça a gente acha perfeito, tá certo? Algumas pessoas têm essa capacidade mesmo de acorda e vai buscar o Senhor, outras pessoas em olha aí, Salmo 5, verso 3. Obrigada, Ilana. Salmo 5 é uma bênção. É uma oração de Davi, como era o viver dele. E algumas pessoas têm mais facilidade de buscar Deus assim que acorda, outras antes de dormir, outras vai no aperreio do dia todo, mas é bom que a gente pare em algum momento do nosso dia, né, para buscar a vontade do Senhor para nós, porque afinal, que amizade é essa? Que a gente nunca conversa. Então só dá para ser amigo de quem a gente conversa, né? Como eu poderia conhecer a irmã Lilian, a irmã Ilana, Cíntia, Francine, se eu não conversasse com elas, né? Apesar de nós termos o nosso grupo aqui, já conversei com elas várias vezes, né? No particular, sozinhas. Então, algumas características minhas, as irmãs já conhecem, né? Sabem que eu tenho a tendência de me empolgar rapidamente, eu gosto de conversar muito, né? Tem irmãs, eu tenho amigas que eu passo dias conversando o mesmo assunto, né? Só é possível por causa do WhatsApp, não é porque eu tenho um dia inteiro para falar, não. E a gente continua, né? Respondendo, vai continuar o assunto. E é uma benção, né? Mas só é possível ser amiga quando a gente está disponível, né? Se a gente estiver disponível, a gente consegue ter essa intimidade e conversar. Então, a palavra viva, que é Cristo, eu creio que ela quer nos mostrar qual o nosso propósito, né? E a nossa vida ela é dividida em ciclos. O ano é um ciclo. Quem trabalha em agricultura conhece bem que existe o período de trabalhar a terra, de semear, de adubar. Aqui no Nordeste tem que ter o período de molhar, né? Mas o ideal é que seja aquele período planejado de acordo com chuva. A gente faz isso também aqui no Nordeste. E existe o período da colheita, certo? E isso acontece em ciclos, não é assim, do nada vem o inverno, do nada vem colheita. Não, são períodos que se repetem. No nosso ano, vai começar tudo de novo, irmãs. Vamos aí ter essa virada do ano, os comércios já estão aí se preparando para fechar novamente, né? Devido a esse feriado de Réveillon. Todos os feriados do ano letivo vão acontecer novamente, vai ter novamente Páscoa, vai ter novamente quem tem criança, né? Tem o ano escolar, tem períodos de prova, aqueles que são CLT, né? As férias, tem que estar programada. Então, tudo que vai acontecer no nosso ano acontece em ciclos. E Eclesiastes, no capítulo 3 fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. É tempo de plantar, de colher, de abraçar, de afastar. Existe tempo para tudo. E nós não podemos ignorar a existência desses ciclos. Pelo contrário, a gente deve aproveitar toda e qualquer situação para que nós possamos otimizar o nosso tempo, que a Bíblia chama de remir o tempo, pois os dias são maus, certo? Vamos entrar agora no segundo ponto, que isso faz toda a diferença quando a gente pensa em planejar o nosso tempo e escolher a palavra que nos vai estar nos orientando e ajudando a manter o foco durante todo o ano. Eu sempre considero, quando vou tomar algumas decisões, como é que tá a gente chama lá na comunidade Fly, o que é que tem no meu prato, né? Como se a gente fosse comer aquilo ali. Então, não adianta encher muito o nosso prato com tudo que a gente acha gostoso. Se você for num buffet, né? Que é esse que paga por quilo, às vezes você pode botar lá um monte de coisa gostosa, mas no final você vai olhar aquilo ali. Não é possível comer tudo aquilo. Você precisa de muitas refeições.
Então, quando a gente coloca no prato, tem que ser aquelas porções que a gente sabe que vai ser saudável, que vai caber na nossa barriguinha, né? E tem que ser algo bem equilibrado, uma dieta equilibrada. Assim também são as tarefas que a gente escolhe para fazer. E nesse ponto de vista, eu gosto de enxergar a vida, vamos dizer assim, de acordo com o que nós vemos na palavra, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele divide assim, olha, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem estiver anotando, se quiser desenhar, são círculos, um dentro do outro. O pequenininho, espírito. O maiorzinho, alma. E o maior de todos, o corpo, que é essa matéria que a gente vê, né, claramente. O espírito, a gente pode encontrar a passagem que fala em 1 Coríntios, fala assim, que o espírito testifica com o nosso... Não, perdão, isso aqui é Romanos. O espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Lana, se quiser ir botando aí as referências, complementando, agradeço. E Lana é rápida. Certo? Então a gente vê assim que Deus é espírito, mas De- nós também temos espírito. Depois de 1 Tessalonicenses, Pode falar. depois de Tessalonicenses, foi qual que você falou? Romanos? É lá em Romanos, eu não acabei, pensei que tinha anotado, mas não anotei. Fala assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se eu não me Romanos, engano, é Romanos. Romanos. E aí o que acontece? O nosso espírito, ele foi feito para conter o Espírito de Deus. Essa é a parte do nosso ser que contata o Senhor. Faz sentido que a gente tenha nos nossos planos de ano novo algo específico para edificar o nosso espírito, certo? Vamos ver mais à frente alguns exemplos. Segunda parte, que é maiorzinha, o círculo que está cobrindo ali o espírito, eu vou chamar de alma. A alma, ela é a parte que em vários salmos a gente vê que ela possui mente, vontade e emoção. Minha alma se agrada do Senhor, minha alma se alegra. E Deus, ele manda fazer o seguinte: amar a Deus, Jesus mandou, amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Lá em Lucas, lá em 1 Pedro fala assim, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Acho que é 1 Pedro, capítulo 1, Ilana. O que mais? Em Lucas fala assim, aquele que quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. E aquele que perder a alma por causa de Cristo, vai achá-la. Então, é algo de grande importância que a gente procure ter a mente transformada igual a de Cristo, a vontade rendida à vontade de Deus e a nossa emoção cada vez mais parecida com a emoção de Deus, que a gente se importe com aquilo que Deus se importa. Então, o terceiro ponto seria o corpo mais externo. E tem uma passagem muito legal lá em 1 Tessalonicenses 4, o verso 14 e 17. Paulo, ele estava falando sobre o que aconteceria com os crentes, né, que estavam sendo martirizados, estavam morrendo, e aqueles que não, que estavam vivos ainda, eles estavam preocupados, né, o que ia acontecer com os irmãos. E aí, nessa passagem,
Paulo explica que eles estavam, na verdade, dormindo, e no dia do Senhor aconteceria o quê? Nós, os vivos, seriam primeiro os que morreram, seriam ressuscitados, e nós, os vivos que estivéssemos ainda aqui, né, teríamos o corpo transfigurado. Também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 8, ele fala assim: o exercício do corpo para pouco é proveitoso, mas o exercício do espírito para muitos se aproveita. Aí você vê muita gente, no final do ano, bota como meta, né? Esse ano eu vou para academia. Mas, na verdade, exercitar o espírito é muito mais importante do que exercitar o corpo. Mas não quer dizer que a gente não é para ir para academia, tá certo? É apenas uma questão de prioridade. Vamos passar agora para o terceiro ponto. Nesse terceiro ponto, irmãs, eu queria explicar para vocês por que eu divido em corpo, alma e espírito, para fazer o meu planejamento. Como vocês já viram, existe uma lógica bíblica para fazer essa divisão. Mas existe também a questão de você ver o que é prioridade. Para mim, a prioridade é fazer metas nessa área do espiritual primeiro. Assim como é prioridade no meu dia já acordar, tendo comunhão com Deus e lendo a sua palavra. Por quê? Porque para o Senhor, essa é a coisa mais importante. A palavra fala assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais ele fará. Então, nesse ponto sobre edificar, colocar metas na questão espiritual, vou dar alguns exemplos que são as disciplinas espirituais. Então, por exemplo, aí você anote aí como é que tá a temperatura aí em cada disciplina espiritual, tá certo? Oração, jejum, leitura da Bíblia, leitura de livros espirituais. O segundo maior mandamento que Jesus falou é amar o próximo, né? Como a si mesmo. Então, você tem amado de forma intencional, porque para Deus ele se importa, né? Em primeiro lugar, amar a Deus, você demonstra amor porque você gasta tempo, não é verdade? Nós não estaríamos aqui se não amássemos ao Senhor. E em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo, é o segundo maior mandamento. Tem um livro muito bom chamado As Cinco Linguagens do Amor. Vou recomendar às irmãs. Eles são uma série, Cinco Linguagens do Amor. É o principal, o primeiro livro foi lançado. Depois veio as Cinco Linguagens do Amor de Deus, do amor das crianças, dos adolescentes. Então veio muitos outros depois. Mas o livro base é esse, que chama-se só As Cinco Linguagens do Amor. Então eu dei aqui alguns exemplos, né? Disciplinas espirituais que nos ajudam a medir como está a nossa vida espiritual. Isso daí vai ser muito interessante para traçar as nossas. Então a gente vem aqui. A alma é o que? Mente, vontade e emoção. De 0 a 10, como é que está o seu aspecto intelectual? Você é alguém que lê livros? Você é alguém que conversa com pessoas que edificam a sua mente, né? Então, hoje em dia é muito comum as pessoas gastarem muito tempo em rede social, em mídias, e acompanharem várias pessoas
mas o conhecimento em si, elas não estão adquirindo de verdade. Elas têm informações soltas sobre tudo, mas não se aprofundam em nada. Então, é interessante, no aspecto da mente, primeiro, existe uma máxima que você é a média das 5 pessoas com quem você convive mais. Então, quem são essas 5 pessoas de forma intencional que você pode se aproximar mais? E, de repente, você ainda não tem esse contato tão próximo, mas você pode se aproximar mais, porque vão ser pessoas que vão ajudar no seu crescimento, certo? Outra coisa, quais são os livros que você quer ler? Qual é o assunto que está te interessando? Deus usa os nossos interesses também, irmãs. Ele coloca em nós tanto o querer como o executar. Então, existe algo que tem uma sede em você de saber, de aprender. A nossa mentora lá na comunidade Fly, a Gisele, ela passou por experiências de deserto para que aí ela tivesse sede de conhecimento, né? E dessa maneira ela botou diante do Senhor a necessidade dela. Senhor, como eu faço aqui em relação ao casamento? Como eu faço em relação à criação de filhos? Como eu faço para edificar minha casa, né? E todas as perguntas que a nossa mentora lá foi tendo, Deus foi dando conhecimento a ela. E depois de alguns anos, o Senhor trouxe a nós, né, que participamos da comunidade. E como é rico receber de alguém que ganhou primeiro, porque a gente não precisa passar pelos desertos que ela passou, em primeiro lugar, né? E a gente está um passo além. Alguns irmãos que vieram antes de nós, séculos, séculos atrás, eles costumavam dizer que eles estavam sentados nos ombros de muitos. Então, é como se fosse ali Antigo Testamento, aí foi em cima ali os 12 apóstolos, a igreja primitiva, e aí passando séculos e séculos, todo mundo vai crescendo, né? A igreja vai sendo edificada. Então, nós devemos oferecer ao Senhor é, essa oportunidade de falar na nossa mente através do estudo. A parte de vontade. Essa parte de vontade quer dizer mais assim, quando a gente busca diante de Deus conhecer a vontade dele, ainda quando não é exatamente a nossa, a gente pode se entregar para que o Senhor mude a nossa vontade. E só tem como isso acontecer através de estar orando, botando diante do Senhor, mas principalmente a gente tem que conhecer primeiro na nossa mente. E a parte de emoção, a gente pode avaliar qual tipo de situação tem movido o nosso coração, quais são as coisas que têm me feito chorar, têm me feito rir. Será que são as coisas que realmente importam para o Senhor? A irmã Ilana é psicóloga, né? Eu estou falando aqui diante de uma pessoa muito mais conhecedora de emoções do que eu mesma. Eu posso falar muito da minha própria experiência, né? Isso vai ter um tempero aí do meu temperamento pessoal. Nem todo mundo encara emoções igual Liana, né? Mas quando a gente tem as emoções, as nossas emoções alinhadas com as emoções de Deus, eu creio que Ele dá esse equilíbrio, né? Ele leva a nossa mente, aquilo que nós conhecemos de Deus, a dominar as nossas emoções. Ele nos leva a nos alegrarmos com quem se alegra, a chorarmos com aqueles que choram. E ele ajuda-nos a tirar aquela confusão que fica na nossa mente. Eu acho que nós, mulheres, temos uma influência muito grande, hormonal também, nas emoções, né? Então, uma coisa que, pessoalmente, que eu já aprendi foi, quando tem aquele período do ciclo feminino, eu já sei que as minhas emoções vão querer dar uma desgovernada. Então, muita coisa eu falo assim, calma, vou dar uma anotadinha aqui. Quando passar esse período, aí eu resolvo. Então, tem coisas que eu já ordeno dessa maneira. Não ter conversas difíceis acaba virando uma meta nesse período para mim, né?
não ter conversas difíceis, não assistir filmes e coisas assim que mais fazem aflorar mais a emoção, não emprestar o meu ouvido para pessoas que vão ali contaminar meu coração também. Vocês já viram, irmãs, tem pessoas que gostam de contar historinhas, gostam de falar fofoquinha, pessoas que só gostam de reclamar. Lembre que a gente é uma média, né, das 5 pessoas mais próximas. Então, assim, a gente tem que descobrir formas de nos sair desse tipo de pessoa, que é chamado pessoas tóxicas, né? E nos aproximar de pessoas que possam nos ajudar nesse caminhar, de nos edificar umas às outras. Cada uma aí vá analisando o que é que são pontos que podem ser interessantes para o seu próximo ano, certo? Estou abrindo um leque, né, irmãs? E no terceiro pontinho aqui, sobre as nossas áreas, vou dar alguns exemplos em relação a corpo. Já falei anteriormente, né, a questão da meta da academia, mas em relação a corpo, a gente pode incluir, além do exercício físico, pode incluir também a questão da dieta, né, e da disciplina. Então, assim, nós na comunidade Fly, a gente tem uma subcomunidade que é a Fly Sarada. Nesse Fly Sarada, a gente coloca lá, a gente tem uma irmã que é nutricionista, de vez em quando ela faz desafios com a gente, então a gente sempre coloca ali receitas, encoraja umas às outras, então é bem interessante esse viver de comunidade, porque a gente se aproxima de pessoas que têm um tema em comum, isso ajuda a gente não sair do prumo, tá certo? Mas em relação, outro exemplo de questão de saúde. Como é que está o seu check-up médico, odontológico? Então, não sei se todas as irmãs sabem, né? Acredito que as que estão aqui com certeza sabem. Mas é bom que vá no dentista no mínimo a cada 6 meses, certo? No mínimo, todo mundo. E check-up médico, a maioria das pessoas, no mínimo uma vez por ano. Mas não é chegar lá e ir para qualquer médico. Nós, mulheres, temos ali a ginecologista, que é como se fosse a líder de toda a medicina que precisa nos alcançar, né? Aí dela vai sair lá exames de sangue, necessidade de acompanhamento nutricional. E a outras pessoas já de uma certa idade, a partir de 60, 65 anos no máximo, precisa de um geriatra. E aí o geriatra, ele vai encaminhar para o ginecologista, para o endócrino, oncologista, o que for a sua necessidade, psiquiatra, psicólogo, neuro, vários outros especialistas, tá certo? Então é interessante que a gente tenha no nosso planejamento anual quando é que a gente vai fazer esse check-up médico. O nosso corpo é o tabernáculo, a casinha ali onde o Espírito habita. A gente não pode ignorar o cuidado com o corpo, tá certo? Que mais? O quarto ponto, para a gente terminar, eu gostaria de dizer às irmãs, ó, que existe mesmo uma necessidade de ter uma palavra como foco, mas talvez na sua vida, o seu ciclo do ano de 2026, ele vai ter essa necessidade de ser subdividido. Então, no primeiro semestre vai ser assim, no segundo semestre vai ser de outro jeito. Às vezes eu tenho um projeto para desenvolver ao longo do ano que eu preciso dividir o meu ano em cada 3 meses ou a cada 4 meses. E isso vai me dar um projeto bem realizado ao longo de todo o ano. Por exemplo, nesse ano de 2025, eu tinha um projeto de ler a Bíblia inteira intencionalmente uma vez, acontecesse o que fosse. Então, isso aí acarretaria para mim 3 capítulos da Bíblia, todo dia, de segunda a sexta, e sábado e domingo seriam 4 capítulos. Mantendo esse ritmo,
eu conseguia ler a Bíblia toda em um ano. Mas, porque eu via assim, eu lia muitas coisas, tinha uma meta boa de leitura de livros, muito boa, tive nos últimos anos, mas a leitura da Bíblia ficava meio assim, relacionada a algum estudo, e eu estava me sentindo devedora. E aí o Senhor abençoou, colocando no meu caminho um grupo de irmãos que faziam uma leitura de flash, em 119 dias a Bíblia inteira, em 4 meses. Aí eu falei, pronto, vou entrar nessa, assim eu boto em dia toda a minha leitura e vou ter certeza que eu vou conseguir ler. Mas aí, pela minha surpresa, eu comecei a entrar num ritmo que eu achei super tranquilo, ler em 4 meses. Aí, quando terminou, tinha alguns dias até começar outro ciclo de leitura. E aí eu falei, pronto, nesses dias de intervalo, eu vou pegar a minha leitura anual e botar em dia. Porque aí eu já estava assim, né, numa corrida. Aí quase botei em dia, mas aí começou o segundo ciclo de 4 meses para ler a Bíblia. Aí eu falei, eu vou de novo, porque eu gostei desse ritmo. E aí fiz o segundo ciclo e botei em dia a leitura anual. E agora, em dezembro, para a honra e glória do Senhor, vou estar lendo a Bíblia por 3 vezes esse ano. Então, achei muito legal esse projeto. Ano que vem eu vou convidar as irmãs que estiverem aqui, certo? Quiserem participar, podem chamar, que aí eu coloco lá, falo para a responsável do grupo e é uma bênção, é uma outra visão que a gente tem. Quando lê de forma mais rápida, a gente consegue realmente ver uma visão bem panorâmica, muitas coisas que a gente não tinha percebido. Lendo de forma mais lenta, a gente começa a perceber. Então, assim, a minha meta, nossa, foi lá para cima, né? Me superei. Agora a meta do exercício ficou ruinzinha. Não parei de treinar, não parei, mas eu sei que podia ter sido melhor. Então, eu vou reanalisar quais pontos eu falhei, né? Vai ver minhas expectativas estavam altíssimas, que eu ia ser uma maratonista já essa época do ano, mas não consegui, não consegui manter isso. E vou fazer o quê? Vou analisar quais foram os pontos que eu falhei e vou retomar o projeto de uma forma diferente, unindo algumas coisas que eu já conquistei como hábito. Aí eu vou unir com essas aí, ó. E aí novos hábitos a gente cria assim. Um hábito que já tá dando certo, a gente cola aqui com outro que a gente quer e aí eles começam a caminhar juntinhos. Então é uma das técnicas para conseguir um hábito novo. Que mais? Então vocês podem, irmãs, subdividir ao longo do ano com palavras menores que vão conseguir resumir aquele bimestre, trimestre, semestre para vocês, tá certo? E aí você pode colocar como exemplos, ó, o que Deus está me mostrando na área espiritual? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sei que tem irmãs aí que Deus está mandando estudar mais a palavra, né? Comece na leitura da Bíblia. Procure qual assunto, Senhor. E o Senhor ele vai te revelar, ele vai falar para você, ele vai levantar pessoas. Você pode pesquisar, você pode pedir recomendação de livros, você pode se unir à comunidade nesse sentido. Talvez o Senhor está falando para você que ele quer que você sirva mais. Você pergunta para ele qual área. Às vezes, Deus quer que você tope desafios de fé, que você pare de fugir daquilo que você está tentando vivenciar. Eu já vi muitos irmãos passarem muitos anos naquele ciclo de lutas, batalhas espirituais. Então, não fuja mais de Deus. Nas lutas, o Senhor ele quer lhe ensinar alguma coisa nova. Então, é como se você estivesse na escola, sempre na mesma série. Faz lá a prova, ó, não tirou a nota boa. Assim você não vai conseguir ir para a próxima série. Então, coloque diante do Senhor, se aplique a buscar de Deus o que Ele quer.
para aquilo que você vem lutando, lutando e parece que nunca vence. Então, coloque diante do Senhor, uma nossa mentora lá na comunidade Fly Lady, do jeito que ela colocou, né, diante, ela ganhou muitíssimo. Ela é um modelo, uma bênção para todas nós lá da comunidade Fly Lady. Mas não só isso, ela conseguiu ajudar muitas irmãs. Então, sempre imagine as provas como uma oportunidade de Deus trabalhar em você para poder ajudar outras irmãs. Existem irmãs que não têm amigas que você tem, que não têm acesso a livros como você tem. Existem irmãs que precisam muito de ajuda e estão sozinhas na batalha. E eu creio que, de repente, Deus está só esperando você dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Pode trabalhar em mim, pode falar comigo, porque assim, quando Deus fala com você, ele vai edificar outras pessoas através da sua vida também. Então, não fuja das batalhas. Coloque aí na sua lista em relação à família. Josué ele falou uma coisa tão linda, né? Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família já é salva? Você tem se importado com isso? Você tem orado? Você tem jejuado? Irmã, se você tem orado e jejuado, sido um bom testemunho para a sua família, fique tranquila, fique tranquila. Mas coloque diante do Senhor também. Toda semana, por exemplo, bote como meta: como eu posso ser um bom testemunho para a minha família? Será que é falando Bíblia? Será que é levando a Bíblia, né? Indo para a igreja? Às vezes sim, mas às vezes até no nosso silêncio, ó, Deus trabalha também, né? Então esteja vigilante para ver o que o Senhor ele quer falar para a sua família através de você. Isso tem a ver com a sua meta desse ano. Em relação à mulher que você é uma mulher feminina? Você expressa a natureza da mulher na sua casa, no seu trabalho, aonde você anda. A mulher é um ser extremamente impressionante, né? O Senhor nos fez com muitas capacidades, muitos dons e talentos. A gente consegue administrar muitas coisas ao nosso redor, né? E a gente consegue tocar o coração do marido simplesmente vivendo, mesmo sem falar, né? Assim que a palavra diz, né? A mulher que é crente, ela converte o marido incrédulo, sem falar nenhuma palavra. Ah, isso é só Deus, né, que consegue fazer isso, mas quando a gente permite, ele faz através de nós. Então veja se a sua feminilidade ela está equilibrada com o seu contexto, as suas condições sociais, financeiras. Aqueles que têm filhos, né, sejam filhos espirituais ou filhos que nasceram da barriguinha, né, ou filhos que nasceram do coração. Que você possa perguntar do Senhor, o que o Senhor quer de mim em relação aos meus filhos. Eu creio, irmãs, que de acordo com aquilo que Deus colocar no coração de vocês, quando vocês pedirem, orarem a Deus, Ele vai mostrar o que é o mais importante e o que é o foco para o ano de vocês. E aí eu vou descrever aqui, vou discorrer brevemente uma lista aqui que nós fizemos na comunidade FAI, que hoje é o dia da gente mesclar, né? Mulheres posicionadas com comunidade FAI. Algumas palavras que as irmãs colocaram lá, para ver se vocês conseguem se inspirar também, tá certo? Então, colocaram lá, ó, 3 palavras, algumas irmãs botaram: mansa, dócil e gentil. Esse é o testemunho que nós devemos dar, viu? Como mulheres, é melhor que seja mansa, dócil e gentil do que adornada. Isso é o adorno verdadeiro diante de Deus, hein? Outras botaram assim: mansidão e humildade. Então, de repente, o Senhor ele tem um chamado para você que é meio braba, né? Mansidão, irmã.
e humildade. Você que também, talvez, Deus está mostrando que você é orgulhosa. Às vezes as pessoas nem estão percebendo, tá certo? Nós estamos aqui perguntando, nós devemos perguntar as metas, a palavra do ano diante de Deus, não diante dos homens. Embora às vezes Deus usa, né, a boca dos homens. Outras, pontualidade. Será que esse é um problema, hein? Marido lá todo arrumado. Tem um marido aqui, ó, escutando. Bora, mulher! Tem marido que a esposa tira ele da presença do Senhor só com o seu atraso, né? E buzina, pam, 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 bora, bora. Então, aqui teve uma irmã na nossa comunidade que colocou como meta pontualidade. Então, ela disse que ia se antecipar em tudo que ela fizesse para que ela conseguisse ter pontualidade. Outro, temperança. Temperança é o seu, né, Ilana? Não, era de Cíntia, eu acho. Era de Cíntia. Que era o equilíbrio, né? Era de Cíntia. Outros aqui, ó. A minha palavra. Minha palavra vai ser dependência. É a minha também. Isso, a sua também. A gente conversou semana passada. Então, em tudo que o Senhor já está mostrando, já tem alguns meses, que são as prévias para o ano que vem, né? E eu posso estar dependendo do Senhor para conseguir fazer as coisas conforme Ele quer, né? No ritmo que Ele quer. Outras, coragem e disciplina. Disciplina é uma palavra muito importante. Sabe aquelas coisas que a gente vive adiando? A gente sabe que tem que fazer, sabe o jeito, sabe o porquê, e a gente relaxa, adia, né? Um dia depois do outro. Então, disciplina é isso, fazer o que tem que ser feito na hora que precisa realizar. Que mais? Constância. Eu já tive essa palavra, constância. É justamente um ritmo bom que eu estava seguindo, eu só queria manter. Só isso que eu queria fazer. E essa é a forma de você conseguir consolidar os bons hábitos que você conseguiu adquirir e não desistir deles, né? Abundância e sucesso. Uau, essa daqui, glória a Deus. O Senhor está dizendo que vai abençoá-la muitíssimo, né? Que ela não venha boicotar na sua mente os projetos de Deus. Acho que é por aí aqui a palavra. Hospitalidade. Então, uma irmã que tem a oportunidade de hospedar muitas pessoas, missionários, jovens, né, para que vejam um modelo de família cristã. Eu fui hospedada muitas vezes, sabe, irmã? Eu sou a primeira da minha família a se converter, até onde eu sei, de muitas gerações. E como eu aprendi quando eu fui hospedada por irmãos, como era um pai, uma mãe que tinha o Senhor, como eram filhos obedientes. Eu observava muito isso e eu sinto que Deus me amou, sabe? Quando eu fui hospedada. De repente, o Senhor tem esse chamado de hospitalidade para alguma de vocês também. Alegria. Essa daqui ela não quer viver reclamando, né? Ela quer se alegrar sempre. Disciplina, domínio próprio. Aí estão, ó, palavras muito boas, vocês podem encontrar lá em Gálatas, capítulo 5. Se eu não me engano, é de 5 a 10, de 5 a 15. Ilana vai já procurar na Bíblia dela. Fica à Uhum. vontade, irmã. Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Certo? Lá Ok. você vai ter muitas palavras excelentes para que você coloque na sua prioridade do ano. E vai ver algumas que servem de alerta também, que são as obras da carne. Por favor, né? Deixe o Senhor trabalhar e tirar tudo aquilo que é do velho homem ao longo desse próximo ano também. Algumas palavras talvez a gente precise no dicionário, né? Ou botar no Google para ver o significado. Principalmente dependendo da sua versão da Bíblia, algumas palavras podem ser difíceis de entender
Mas todo aquele que cava encontra pedras preciosas, viu, irmãs? Então não temam, podem procurar o significado que é maravilhoso. E o Senhor, Ele está vendo, né? Está vendo esse esforço. Tá aí, Gálatas 5:22. Frutos do Espírito. É amor, é justiça, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não tem nada que fale na palavra contra essas palavras, porque lá no final ele fala: contra essas coisas não há lei. Então não tema, pode usar uma dessas palavras ou várias ao longo do seu ano para ajudar a manter a sua meta de crescimento espiritual e humano em si. Vamos lá. Mais alguns exemplos. Ousadia. Essa irmã queria ser mais corajosa. Resiliência. É a pessoa ter capacidade de superar os desafios. Importante. Obediência. Nosso líder lá em Manaus, nosso grupo de amigos, ele costumava dizer que a obediência é o caminho da bênção. Então, quantas vezes, né, a gente é colocado numa situação que a gente precisa simplesmente obedecer. E quando o Senhor toca no nosso coração quanto a isso, a gente não pode fugir. A gente tem que permanecer ali determinado a ouvir de Deus ponto a ponto, destruindo toda a nossa desobediência, né? E construindo uma obediência bíblica. Serenidade. A pessoa ser calma, tranquila, mansa, não exagerada. É isso. Alegria, paz e paciência. Mais frutos do Espírito aqui também. E é isso, minhas irmãs. Espero que tenha sido de alguma ajuda para que vocês coloquem diante do Senhor como amigas e servas de Deus, baseado nos modelos que o próprio Senhor deu na Bíblia, né? Abraão, Daniel, Moisés, Pedro, Davi, para todos esses, o Senhor ele aconselhou e com certeza para cada uma de nós ele vai aconselhar e vai nos fazer manter, né, o foco. Porque lembrem-se que ele, Jesus, ele é a palavra viva, ele é o verbo de Deus. E ele nos capacita a fazer aquilo que ele nos tem chamado. Então não tema fazer alvos que talvez você ache impossíveis, talvez você ache difíceis, mas coloque diante de Deus, pergunte para Ele: o que é que o Senhor quer de mim nesse próximo ano? A quem eu devo me dedicar? O que é que eu estou falhando? Do que eu preciso? Certamente o Senhor vai falar com você. Não você eu. Eu já estou perguntando para mim também. Mas com certeza Deus vai falar com você o que Ele quer de você nesse próximo ano e creia que Ele vai lhe capacitar para conseguir cumprir a sua meta de final de ano, né? Nós estamos traçando nossos planos. Não vai ser igual aquele que planejou fazer academia, final de janeiro ele já desistiu. Não. Você colocar diante do Senhor, perguntar em que você deve focar, certamente o Senhor ele vai estar caminhando com você para que você consiga cumprir esse propósito. E é isso. Muito obrigada. E vamos orar para o Senhor começar a falar já desde agora, né? Palavra. Liana, você falou sobre subdividir em 3 meses ou 4 meses no projeto, né, no planejamento anual, mas no caso, as palavras, elas ficariam nesses meses, por exemplo, teríamos 3 meses e cada mês tem uma palavra nova ou não? Ó, vai muito de acordo com aquilo que faz sentido para você. No ano que eu coloquei constância, por exemplo, era o ano que eu estava me mudando de Alcântara para cá, para o Rio Grande do Norte. E vocês já devem imaginar o tamanho da logística, né?
mudando de cidade, de estado, com um filho pequeno. E lá em Alcântara eu já estava no terceiro ano morando, então eu tinha um ritmo que estava muito bom, assim, de rotina, de ginástica, de alimentação, de igreja. E eu não queria perder aquilo que eu ganhei, né? De muitas rotinas que eu vi que estavam me fazendo bem, eu conseguia ficar saudável, eu conseguia cuidar do meu filho, acompanhar ele nas tarefinhas da escola. Mas é muito difícil você retomar uma rotina, não é assim como se eu tivesse ido para um feriado. Eu fiquei uns 2 meses sem casa. Então, eu queria ter constância em tudo que eu estava fazendo. Mas aí você fica na casa de parentes, você fica em hotel, fica sem quarto da criança. Então, como que eu ia manter isso? Então, eu dividi nesse ano, foi o ano passado, dividi em 4. Aí eu botei assim, para eu me entender, eu queria uma palavra geral chamada constância, porque eu já tinha aprendido a deixar minha rotina fluindo, sabe, Ilana? E aí eu dividi assim, na primeira parte, que são 3 meses, né? Primeira parte do ano, 3, 6, 9, 12. Eu coloquei aqui, por exemplo, porque eu não estou com a minha lista. Botei aqui organização. Para a minha cabeça entender que não tinha como ser exatamente igual na outra casa. Não tinha. Então eu tinha que saber me perdoar, me entender e pegar leve, porque se eu tivesse um planejamento para continuar tudo, eu ia ficar muito frustrada. Então, eu estava conversando comigo dos 3 primeiros meses do ano, falar, Liana, pega leve, tá? Você vai organizar a sua vida, você vai botar tudo no lugar, viva pensando nisso. Isso vai ajudar na sua constância, que é a sua palavra do ano. Aí, segundo trimestre, eu botei aqui retomada. Você sabe quando você deixa um bom hábito, aí você vai retomar ele, não é igual, né? A questão de exercício físico é bem clara. Eu já tive fases de estar correndo ali nessa minha santidade, não é quando eu era jovem, 5 km, 3, 4 vezes na semana. Ótimo, que maravilha. Mas se eu parar um mês, eu não vou conseguir mais, né? Então eu tenho que diminuir as expectativas, mas diminuir as metas, tudo que eu fazia, mas pensando que eu vou chegar ali de novo. Então é uma retomada, né? Hoje eu retomei a academia ali com a minha sogra, puxando ferro. Ah, teve exercício, nossa, meu pai, era impossível fazer do jeito que eu fazia quando ia para academia, era impossível. Mas aí eu tenho em mente assim que é uma retomada. Eu vou fazer nesse exercício aqui o que é possível agora, vou evoluindo gradualmente, com segurança. Uma hora eu vou chegar no padrão que eu um dia já fiz, né? E aí terceiro trimestre, aí eu já colocava aqui, ó, minha palavra do ano era constância. No terceiro trimestre era para estar tudo alinhado. Era um ano que tinha que estar tudo engrenado, né? Aí vamos botar aqui, por exemplo, engrenado, engrenar. Aquilo que não tivesse no meu padrão de hábitos, do que eu conseguia desempenhar antes de eu me mudar, eu tinha que me esforçar para alcançar, estava atrasado. É uma coisa que estava atrasada. E aí, como eu falei, eu divido em 3, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu Uhum. sabia onde é que eu queria chegar. Eu sabia o que é que era para estar alinhado. Como, por exemplo, esse ano, no meu terceiro trimestre, eu ainda não estava. Eu perdi a noção da questão da leitura anual da Bíblia. Era a minha única meta de leitura, irmãos. Era a única. Eu cancelei livro, cancelei tudo, que eu estava fazendo uma pós, né, também. Aí eu falei, não vou ficar lendo um monte de livro que não tem a ver com a pós. Se for estudar, eu estudo a pós. Mas a questão de ler a Bíblia, que era a minha meta,
eu não estava conseguindo. Então, chegou o terceiro trimestre, eu falei, não, agora eu vou ter que alinhar isso daqui. E glória a Deus por isso, né? Alinhei a leitura da anual, fiz uma leitura de 119 dias e depois engrenei com a outra. Então, ótimo, já passei da minha meta do ano inteiro. E só é possível isso quando você está vigiando, né? Você anotou, você sabe, você vai lá no caderninho, ó, caderninho. Vai no caderninho e fala, deixa eu ver como é que tá aqui. Isso aí é foco, né? Eu olho o caderninho, ah, não, isso aqui tá ok, isso também, isso também. E aí você vai alinhando. E lá no quarto semestre, por exemplo, aí eu botei assim, extrapolar. Era uma outra palavra que não estou me lembrando mesmo. Extrapolar é o quê? Já ter alcançado todas as minhas metas de constância que eu determinei naquelas três áreas e, se possível, fazer mais, planejar o próximo ano, ver, ter uma ideia do que ia vir para o ano que vem, né? E graças ao Senhor, quando a gente consegue focar dessa maneira, anotando, sendo intencional, geralmente no quarto semestre a gente está muito, muito na frente. Só que acontece, a primeira vez que eu escolhi a minha palavra do ano, eu não conseguia ter noção que ia ajudar, se eu subdividisse tudo. Eu não tinha visto essa necessidade, certo? E ano passado eu tive essa necessidade por causa da mudança, mas eu vi como foi bom, como me ajudou demais para eu entender que eu ia ter um caminho ascendente, né? Eu poderia fazer esse trajeto. Algumas pessoas têm a vida assim muito redondinha, mas não é o meu caso. O meu caso sempre tem assim, algumas emoções no caminho. Algumas eu sei que vão acontecer, outras eu não sei. Mas no ano passado eu tinha essa noção de que realmente a mudança ia me afetar bastante. E glória a Deus que deu tudo certo. Quando estava no quarto semestre, eu já tinha batido as minhas metas, já tinha uma projeção muito boa para o ano seguinte, né? De decolar naquilo que Deus já tinha me ajudado a alcançar, né? E Amém. espero também que no ano que vem, nesse ano também, a leitura da Bíblia, por exemplo, uma bênção, né? E o Senhor me surpreendeu também no quarto semestre, como as irmãs sabem, né? Eu tenho agradecido pelas oportunidades que o Senhor deu, né, para trabalhar com pesquisa, essa parte acadêmica também. E é bem-vindo, né? Esses presentes do Senhor. Às vezes o Senhor ele dá uns não, né? No meio do caminho também. Quando a gente tem tudo anotadinho, a gente começa a entender, fala, poxa, eu pensei que ia ser desse jeito, mas foi do outro. Mas eu não tô orando, né? Eu tô orando, tô buscando o Senhor e tô com foco, o que eu creio que Deus estava me mostrando. E às vezes o Senhor muda os nossos planos e tá tudo certo, e tá tudo bem. Quando a gente tem o foco de estar anotado, de ter a clareza do que a gente quer, fica mais fácil não só alcançar, mas fica mais fácil discernir que Deus está trabalhando e que Deus até está te impedindo de fazer alguma coisa, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós fomos chamados segundo os propósitos dele. E a gente é impelida a reconhecer isso, né? Fala, Senhor, nós oramos, nós cremos, mas o Senhor não quis desse jeito, amém. Amém. Antes de eu vir para cá, eu cria que Deus ia fazer a gente voltar para Manaus. Eu tinha uma certeza. E aí meu marido estava preocupado. Falei, e se não transferirem para Manaus? Aí eu falei, amém, também, tá ótimo. Aí ele ficou meio assim, aí quando ele foi dar a notícia, ó, saiu para ir lá para Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu falei, glória a Deus. Ele, mas você não queria ir para Manaus? Eu queria era a resposta logo.
Eu já tinha certeza que ia ser o melhor. Tinha Uhum. certeza. E aí, hoje, já 2 anos quase que a gente chegou de janeiro do ano passado, né? Vai fazer 2 anos agora, janeiro de 2026. Eu comecei a entender por que que tinha no meu coração tão forte a igreja da gente em Manaus, porque vem se desenhando que a nossa igreja de lá, ela tem ajudado muito a nossa igreja daqui. Então, assim, fez sentido total aquilo que o Senhor queria, né? Queria que ardesse meu coração, essa, os ministérios, tudo que a gente aprendeu, para que no momento oportuno o Senhor mostrasse. Pois então, leva para os irmãos, conecta os irmãos, né? Como hoje teve essa união aí, mulheres posicionadas, comunidade Fly, e o Senhor tem feito essas conexões, né? Não só em relação a mim, não. Tem outros irmãos que vieram de lá também, Deus tem usado, tem abençoado, como eu sempre estou compartilhando. E dessa maneira a gente vai se amalgamando, né? Se unindo, vai virando uma massinha só, bem misturado, junto e misturado, edificando uns aos outros, edificando o corpo de Cristo. Então, assim, eu fico feliz quando eu olho para trás e vejo, uau, olha o que o Senhor fez, estou surpresa. Eu não tenho... E aí eu reconheço, né? Eu não tenho como ter feito isso com as minhas próprias mãos, né? É o Senhor que está trabalhando. E Amém. isso me dá assim, gozo, alegria, certeza de que Ele vai continuar abençoando e tira todo o medo e tira qualquer fardo, né, que possa vir nos meus ombros. Eu não acho que sou eu que estou fazendo nada e por isso minha palavra é dependência, né, para que eu continue fazendo aquilo que Ele está mandando só. E aí eu não vou me frustrar com pessoas que não estão no ritmo que eu acho ideal, né? Eu Hum. não vou. Enfim, fica leve o serviço assim, quando a gente depende do Senhor e deixa Ele agir, né? A gente não pode esquecer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Amém. E só quem sou eu para ter vontade de qualquer coisa assim, achar que sei de alguma coisa, mas depender dele é maravilhoso. Os frutos são incríveis, assim, fantásticos. Glória a Deus, Liana. Foi realmente muito, muito, muito importante, muito bom. Anotei tudo. Eu tenho um costume, Amém. na época de adolescente, nossa líder, ela tinha a gente tinha uma Glória revista, né? Diálogo em Ação. E aí tinha no final, assim, fechado para balanço. Que é o que se faz nas empresas, né? Então, desde então, eu tenho esse costume de 2, 3 dias antes de terminar o ano fazer meu fechado. Aí até falei com o Walter, vamos fazer o nosso fechado para balanço? Você faz o seu, eu faço o meu. E eu não consegui fazer, não tinha parado para fazer ainda. E você falando, eu pensei, agora eu sei por que que eu não fiz. Eu acho que ficou muito mais claro, assim, eu gosto muito de fazer mais ou menos com esse pensamento, mas não organizado assim, então vai me ajudar muito. E, nossa, achei muito interessante. Que a gente possa, né, fazer. Minha palavra, Liana, na semana que você, da vez que você falou, fez o estudo, eu tinha de ter esperança, né? Porque para o ano eu estava com muitos pensamentos sobre política, sobre as coisas que estão vindo, e papapá. E eu falei, gente, eu não perdi a esperança. Então, que esse ano seja um ano de renovar a nossa esperança, né? E Marília, você Amém. falou alguma palavra? Não, eu tinha falado na semana passada, né, que a minha palavra também era dependência, né? Porque, É mesmo de igual mim. a da Mariana, né? Porque, até hoje eu estava conversando com o meu menino, né? A gente conversou bastante sobre isso, Amém. né? Eu falei com ele, né, que a minha palavra por ano ia ser dependência, e fui explicar para ele, e estou Amém. falando aqui para você. Então, desde o meu diagnóstico, que muitas coisas aconteceram, né? E eu costumava, assim como eu, acho que várias pessoas, fazer muitos planos, entendeu? Achar, bom,
até notar, como ela disse, notava muitas coisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Até conversando com ele, com meu filho, e eu dizendo, meu menino, que eu chamei ele meninão, chamei o menino, aí, e ele concordando comigo, né? Você lembra, meu filho, quando sua mãe já estava quase no último período, né? E eu tinha muitos planos e eu imaginava, eu dizendo a ele, né? Eu imaginava que a minha mãe ainda era viva, né? E eu imaginava eu terminando aquele ciclo, que eu já ia para o último período, né? Do serviço social, e eu imaginando, eu imaginava que naquele ano eu ia me formar, que eu tava, minha mãe ia estar ali junto comigo na minha formatura, o meu filho ia estar de um lado, sabe? Eu entendo a ele, né? E, e a minha cabeça, as coisas viram de um dia para o outro. É, até que ele disse, é mesmo, é verdade, minha mãe. As coisas aconteceram, viraram de cabeça para o ar, como diz, né? Tudo que eu planejei, sabe, Lana? Tudo que eu imaginava que era, tudo que eu coloquei no papel, na minha mente, não aconteceu nada. Ao contrário, foi tudo de ponta pé, como o povo diz, né? Ponta. Ponta A minha cabeça. mãe faleceu, ponta cabeça, né? Assim que as pessoas falam. A minha mãe, que não tinha, era uma pessoa saudável, tudo, né? Minha mãe faleceu. Eu, no trabalho que eu amava, fui demitida. Depois veio o diagnóstico, né, de um câncer. Depois tive que parar a faculdade, não retornei. Então, tudo que eu planejei, tudo que eu coloquei no papel, nada foi concretizado. Eita, Então, que aí, tipo assim, a partir daquele momento, assim, muitas coisas foram acontecendo, muitas coisas na minha cabeça, muitos questionamentos, mas por que eu não estava tão bem? Eu não estava indo contra as coisas de Deus. No início, né? Porque nós, apesar de sermos cristãos, somos humanas, não somos totalmente espíritos, nós também somos, né, carne, né? E aqueles questionamentos, né? Mas por que eu não estava fazendo nada contra a vontade do Senhor, mas que nada do que eu planejei aconteceu, nada. E foram muitos questionamentos. E até aí, para que Deus vinha trabalhando cada vez mais na minha vida, a chegar ao ponto, né, que agora eu sou completamente diferente, transformada, eu não faço mais aquele plano assim. Eu sei, eu tenho os meus anseios, entendeu? Então, a partir de muitas, do momento assim que eu comecei a ficar totalmente na dependência de Deus, na dependência do Senhor, então eu disse, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu tenho vontade de muitas coisas, muitos assim na minha mente assim, mas se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, eu tenho muita vontade de trabalhar exclusivamente só para o Senhor, na obra. Eu não tenho mais vontade de viver fazendo as obras aqui dessa carne, dessa terra, sabe? E eu peço a Ele cada dia mais que Ele venha mortificar a minha carne. Porque amém. os meus planos é esse, depender assim, totalmente do Senhor para trabalhar só para o reino, só para Deus. E que Ele venha me dar sabedoria e que Ele venha, assim como você diz, mortificar a minha carne, porque eu sei que eu tenho muitas coisas para ainda ser quebrar, entendeu? E ficar totalmente na presença do Senhor e esquecer as minhas vontades dessas coisas da terra, né? Que às vezes toma muito tempo da gente. E por isso que eu disse que a minha palavra para esse ano é dependência, porque eu Amém. vou estar sempre na dependência do Senhor. Não é de agora, antes mesmo de eu conversar com vocês, antes mesmo de eu entrar no grupo, sabe? Que a minha vida, a partir desse momento, foi assim que eu disse, Senhor, não vou mais ficar colocando os meus planos, o que eu quero. Eu vou fazer o que o Senhor quer. E eu só peço Amém. que o Senhor, cada dia venha me fortalecer, que eu venha fazer as coisas dentro do meu limite, das minhas limitações, e que o Senhor é quem controla, né, a minha vida. E que eu vivo pela fé. Amém. É essa a minha palavra. Entendeu? Mãe, quer falar? Sua palavra? Hum? Qual palavra para esse ano, irmã?
Tá bem quietinho. Dormiu. Ela tá até mais gripada do que eu. Ele tá melhor que eu. Pode digitar também. Eu acho que ela deu uma dormidinha. Ah, legal. É tiro É, eu candido. bati aqui sem querer, olha, peraí. Ah, meu Deus. Noite, Valdeni. Sabe, mãe? Quer escrever? Oi, Ah, sim, tá saindo. Qual a palavra? Sua palavra para ano que vem já tem, irmão Denis? Olha mais para o Senhor, fazer mais do que eu. Esse ano foi muita enfermidade. Que no próximo ano eu esteja bem. Estou resfriado, peguei uma gripe ontem e que eu me ingressar mais na obra, me integrar na obra. Esse ano foi muito difícil, É, tanto para mim quanto recebendo de enfermidade parente, como agora estamos, né? Mais uma vez, estou com meu irmão mais velho, já praticamente desenganado pelos médicos, e a prima também, em estado terminal. Perdi uma cunhada esse ano. Enfim, foram muitos problemas emocionais e Deus está no controle. E se Deus permitir, próximo ano eu me integrar mais na obra. Porque esse ano, nem trabalhar no meu, fora, né, no trabalho secular, eu não pude. Cada 2 meses eu renovava minha licença médica, era renovada a minha licença médica, mas, para a honra e glória a Deus, no início do próximo ano eu me aposento, então esse lado eu já não vou ter preocupação. Quero continuar trabalhando na obra do Senhor, eu gosto muito de visitar, fazer visitas, e quero pedir a Deus que me capacite, porque a minha estrutura física esse ano não está dando para eu andar, para eu fazer o trabalho que eu gosto, externo, né? Na igreja, ainda, esse, não tanto, porque esse ano nós tivemos uma mudança na igreja por um tempo, mas onde eu estou, eu levo a palavra, tenho evangelizado através de literaturas diariamente, é o amém. meu, né? Então eu tenho feito, e se Deus quiser, no próximo ano eu continuo ganhando almas para Cristo através do evangelismo pessoal. Amém. Ó, você falando, veio à minha mente uma palavra para você, irmão Denis. Aí você julga aí se é útil ou não. Vamos ver se é a mesma coisa. Palavra saúde, para você focar em saúde, corpo, alma e espírito. Saúde. Já anota lá em cada parte do seu ser o que precisa de cuidado no corpo, na alma e no espírito. Amém. Já Glória a abençoe. Deus. A Francine não falou. Francine tá aí, acordadinha? Hoje a gente foi Tô no. aqui, amigas. Tô aqui ouvindo. Eu tô Você tá ouvindo, naquela lista lá de palavras? Eu fui lendo acompanhei a sempre, lista lá no grupo. acompanhou. Eu tô pensando ainda, tô discernindo. Mas eu tenho quase já certeza, e aí eu vou falar e você vai falar, é isso mesmo, porque isso vai demandar todas as outras, que é obediência. Olha só, envolve tudo. Obediência. É Amém. porque, igual você estava falando aí, né, das muitas áreas que a gente tem, e eu, você sabe também que sou mãe de 2 crianças pequenas, e às vezes fica uma loucura. E a gente fala assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí é demanda daqui, demanda dali, é aquela.
coisa, né? Mesmo sendo fly há muito tempo, mesmo que o senhor sempre está falando, que foi um assunto também que aconteceu hoje lá no grupo das flies, né? Que a Gi comentou lá, a nossa mentora comentou que ela falando pro filho dela que tem que ficar repetindo a mesma coisa. E isso já aconteceu comigo também, né? De eu ir falar para os meus filhos que eu tenho que ficar falando, e aí o senhor falar, então, né? Você também. Então, né? Muito coisado isso. Ai, mas ó, você já sabe o que tem que fazer, é só obedecer. É mesmo? É só obedecer? Eu já imagino o senhor olhando assim, é só Tanto obedecer. fala na mesma hora, né? E você É, também. é só obedecer, olha só, que fácil. Pois então, eu tô É, achando que vai ser essa a minha palavra. Amém. maravilha. Irmãs, ó, me ocorreu aqui algumas ferramentas adicionais, viu? Para como usar essa palavra do ano. Não sei se era a irmã Lilian que estava falando, acho que era a irmã Lilian. Aí vê essa ferramenta. Você pode escrever uma carta para você mesma, para no final do ano você ler. Então, você pode se dar um conselho. Ou pode ser por semestre, ou pode ser por trimestre, cada 4 meses, você que decide aí, de acordo com as suas metas do ano, né? E eu fiz uma carta assim, quando eu estava terminando o colégio, foi muito legal, eu e umas amigas. E a gente colocou carta para si mesma daqui 10 anos. E eu me lembro várias coisas que eu escrevi nessa carta. Aí a gente colocou numa caixa e enterrou a cápsula do tempo, né? Para pegar a carta e ler. Infelizmente, os meus cachorros não se desenterraram e deram. Ia ser um evento super legal a gente conseguisse pegar as cartas, né? Mas eu lembro algumas coisas que eu coloquei na carta e que eu consegui, e outras que eu não consegui em 10 anos, né? E pode ser interessante você dar esse conselho para si mesmo. Aí, outra ferramenta que eu já, na verdade, falei, mas eu quero reforçar: tenha um caderno de papel, porque o celular às vezes dá pane e a gente perde tudo, né? Então, um caderno que lhe acompanhe para que você consiga voltar para ele, checar, ver como você está indo, fazer suas anotações. Esse meu caderno é o caderno do ano inteiro. Então, a escola bíblica está nele, o culto está nele, só não está a lista de compras, mas em relação a coisas da igreja, está nele, metas, e é nele que eu volto, né? Outra ferramenta que essa é muito útil para tudo que você queira fazer diante do Senhor, como a irmã Aldeni, né, ela quer servir ao Senhor. Você busque na Bíblia, mas eu vou dizer algumas formas de fazer isso, certo? No exemplo de Francine, obediência, os que exemplos de personagens que obedeceram, os que não obedeceram, né? Duas coisas diferentes. E a palavra mesmo escrita, obediência. Isso aí você pode ter uma ajuda de uma IA só para achar a lista de palavras. Mas tem algumas Bíblias que no final delas tem um índice de palavras também, né? Então, quando não tinha IA e nem Google, a gente só buscava assim, né? Bota lá a palavra obediência. Não sei se essa NVI que eu tenho aqui tem um índice assim no final. A minha área tem no final dois índices, duas formas diferentes, ela está na estante. Eu tenho usado mais a NVI. Mas ela tem dois índices diferentes que eu buscava palavras. Palavra-chave, obediência ou desobediência, né? E aí, quando você está ali em oração com o Senhor vai fazendo lembrar de tantas outras coisas. E isso é uma bênção mesmo. E a terceira ferramenta, na verdade, dentro dessa ferramenta da Bíblia, né? Você pode fazer um quarto de guerra. Lembra do filme Quarto de Guerra? Quem assistiu? Muito Eu bom, né? tenho já. Ah, eu quero fazer para mim.
É Aqui eu muito falo todo. legal. A irmã Denise já tem um quarto de guerra? É, Uau! Aí a irmã Não sai fui eu, assim, que nem foi. aquela senhora com a mão assim na casa. É, eu tenho é aqui, bom. mas é bem apertadinho aqui. Aí eu todo dia falo aqui para meu esposo para fazer, sabe? Abrir uma portinha que tem um canto aqui que é área de serviço. Aí eu digo, eu vou abrir essa portinha, aqui vai ficar o meu quarto de guerra e tira a Pronto. área e bota O pro outro meu lado. aqui. O Pega meu os é aqui, só que aqui é versículos o pela consultório. parede, daquele jeito. Aí É, vai orar assim com a mão na casa inteira, de preferência que se não tiver ninguém, né? Porque a gente mantém o juízo para os outros e perde o juízo diante de Deus, né, irmãs? Mas é isso, faz esse quarto de guerra e faz estudos também com a palavra, né? Entenda cada versículo que Deus está te falando sobre aquilo ali e certamente será uma bênção. É dessa maneira assim que vale a pena a gente buscar em relação ao nosso próximo ano, né? Botar diante do Senhor e, e o Senhor ele vai revelar, mas você tem que parar quietinho ali e cavar, né? Temos alguns dias, até o dia 31, ainda faltam 2 dias, dá tempo aí. Liana, eu tenho uma ferramenta aqui que eu posso também ceder para vocês, dentro daquilo que você falou sobre a questão de ver as áreas da vida, que é aquele roda da vida. Não sei se vocês conhecem Ah, a sim, roda da muito vida, eu bom. tenho aqui, aí eu posso colocar para vocês, ou individualmente, ou então lá no grupão. Ótimo. Nós vamos, nós vamos encerrar, realmente chegamos a 11 horas, como encerramento da torre, tá dentro, tá podendo. Lembrando, Liana, que você falou da torre, mas antes a gente tem o Mulheres Posicionadas, que é o grupo mesmo, né? A torre Sim, é uma das campanhas. Nós tivemos uma campanha no início do ano, que foi às 7 da manhã. Aí, no meio do ano, Deus nos deu a estratégia de 9 da noite, né? Então, mas o grupo mesmo é o Mulheres Posicionadas, que a começou com comunidade. um grupo de autoestima, um grupo de psicologia, e Deus, então, mostrou a mim que não era mais para falar sobre isso. Muitas mulheres vieram, muitas, encheu mesmo, e a gente falava sobre autoestima. E numa noite, uma irmã, conversando comigo, uma pessoa que era da minha antiga igreja, e ela falando sobre o esposo dela e tal, e nós fomos orar e eu fui gravar. Eu tinha muito costume de gravar oração, assim, orar com as minhas amigas, gravando. E nesse dia o Senhor falou a mim que era para eu falar, era uma madrugada, que aqui é o meu quarto de guerra, que também é meu consultório. E né, numa madrugada o Senhor me mandou falar com ela, orar com ela, mas não citar nome, não falar assim, Senhor, abençoa fulano. Não citar nome dela nem do esposo. E ao terminar, colocar no grupo de autoestima. E nessa oração o Senhor me dava as palavras de levantar-se para guerrear, para se posicionar, né? No seu lar, na sua casa, com o seu esposo, com tudo. E Deus falava muito sobre muitas coisas, muitas coisas. E quando eu botei no grupo, muitas mulheres começaram a entrar em contato e dizer que Deus falou com elas, que elas iam começar a fazer isso, que tinham. Porque uma das coisas que Deus falou ali para estar orando é que elas teriam que lutar pelos seus lares, mas primeiro muitas delas não poderiam lutar com o diabo se não se posicionassem. E se posicionar era pedir perdão, abandonar algumas coisas que só elas saberiam. E foi aí que, quando elas começaram a vir e mandavam mensagem para as amigas vinham, e foi aí que a gente teve esse grupo todo. E então, Deus mandou mudar o nome de autoestima da mulher, não, autoestima da mulher cristã foi para mulheres posicionadas. E desde então o Senhor deu certeza de que era isso. E aí a gente fez a primeira etapa com oração nas 7 da manhã.
E, enfim, como eu falei, agora foi às 9. E eu creio que ele vai nos dar uma nova visão para o próximo Am- ano. Então, e, Amém. inclusive, assim que for possível passar esse período de férias, eu vou chamar vocês de novo. Meninas, vamos conversar sobre o ano que vem, porque eu creio Amém. que Deus vai fazer. Então, minhas, Amém. Irmã, desculpa te interromper. Eu não te conheço, né? Eu não sei se você. O que parece que você não é do Fly, né? Pelo que eu ouvi das conversas. Não, ainda Mas não. assim, por enquanto. Mas assim, você tá falando aí, né, como aconteceu esse grupo e tudo mais. Eu participo de um grupo cujo nome é Esposas Posicionadas, e esse grupo nasceu o ano passado. Aí oh, você está falando e eu estou aqui pensando como o Senhor vai alinhando, né? O povo dele, independente de onde está, de quem são, o Senhor vai falando ao coração da gente, né? Através do Espírito Santo, e acaba que no final tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Às vezes É, com um nome até diferente, esse nesse caso é parecido, mas e tá todo mundo buscando a mesma coisa. E é tão lindo de ver isso, né, que o senhor tá fazendo. Aí é só exatamente. pra pontuar isso aqui. E interessante porque teve uma época que eu coloquei, não sei se a irmã Lília lembra, eu coloquei, acho que foi no Instagram, acho que Liana já estava no grupo. Eu botei no Instagram, aí, não sei o que que foi, foi no Instagram que eu coloquei, aí entrou uma mulher chamada Gisele, ela está no grupo como Gisele Posicionar. Ela disse, eu vim, eu olhei aqui porque Deus está mandando eu fazer a mesma coisa, eu não sei nem de onde que a Gisele é. Aí eu disse, então, vem pro grupo. Aí ela entrou. Eu creio que seja realmente uma coisa que Deus está fazendo em muitas coisas, e em muitos pontos, né? E eu lembro que tudo começou também porque eu me sentia, eu estava pedindo, Senhor, eu quero me fortalecer na oração, mas eu estou me sentindo tão fraquinha, eu estou precisando de ajuda. E aí, quando houve essa mudança, as meninas começaram a chegar. Liana, eu lembro que eu tinha mandado para Janaína, né? Janaína. Aí imaginei assim, Janaína vai vir, vai trazer as meninas da igreja dela. Daqui a pouco chega a Liana falando comigo: Olha, eu sou Liana, da igreja, a esposa do surpresa. é, e começou a falar, olha, eu tenho um chamado, e começou a falar, eu disse, meu Deus, você já mandou, glória a Deus. E foi a partir dela, daqui a pouco veio o Andréia, que eu só conheço, só lembro de Andréia quando o André tinha 11 anos de idade, que a gente era de uma igreja, ela era prima de um irmão meu, né, meu irmão de criação. Eu lembro dela com 11 anos, de repente a Andréia entra também, Lília lá da igreja, e Deus trouxe todo mundo. Como o Francine falou e Liana, ele parece que está querendo ampliar essa visão. Então, gente, Amém. desculpa, eu ainda estou com tudo cheio de secreção aqui, então toda hora eu fico fazendo esse barulhinho chato. Mas graças a Deus estou melhor. Então, o Senhor vai nos mostrar, né, muito mais coisa para o ano. E eu creio que esse ano era esse um pequeno grupo, um pequeno rebanho. Que ele sempre faz assim, né? Ele começa com um pequeno e às vezes ele aumenta, às vezes ele vai com aquele pequeno. Mas cada uma do pequeno Amém. vai fazendo as transformações na sua própria vida, na sua própria igreja, e é assim que vai. Então vamos orar. Amém. Obrigada a todas por estarmos juntas. Vou pedir minha mãe que esteja. Desculpe. Então, Lília, minha querida, por favor, você pode orar, agradecendo, intercedendo, e não vamos esquecer da nossa fotinha no final. Orar, minha querida. Oremos. Santo, maravilhoso Pai, em tua presença, Deus, estamos, Deus amado, mais um dia, mais uma noite, ó Pai amado, diante de ti, Pai. Pai Santo e maravilhoso, estamos para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, no nosso meio, Pai. Por cada dia, Pai amado, que o Senhor tem nos sustentado, Deus. Tem cuidado da nossa casa, da nossa família, Deus amado. Ó Pai Santo,
Só temos que te agradecer, Pai, a cada dia, Senhor, porque diante de tudo que o Senhor faz, Pai, nos constrange, Deus. Ó Pai, obrigado, Deus, pelo nosso caminhar, Deus. Obrigado pelo nosso despertar, Deus, pelo nosso amanhecer, Deus amado. Obrigado pela nossa saúde, Deus amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Deus. Sim. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem dado o livramento, Pai, que até mesmo nós não conseguimos enxergar, Pai. Mas sabemos que o Senhor continua cuidando, Deus, de nós, Pai, dos teus filhos, da nossa casa, da nossa família, Pai. Ó, Pai Santo, eu quero entregar, Pai, a Ti, cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nossas famílias em Tuas mãos, Deus, nossos filhos, Pai amado, familiares, Deus. Ó, Pai, venha cada dia nos fortalecer, Deus. Venha cada dia dar sabedoria, Senhor, para que possamos falar de Ti, Deus amado, para que possamos, Deus amado, aonde quer que venhamos, Deus, passar a Tua mensagem, Deus, porque sabemos que só o Senhor é Deus, Pai, porque sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Deus, a cada dia, Pai, nos usa como instrumento, Deus, de Ti, da Tua palavra, Pai, para que venhamos alcançar, Pai, outras vidas, Deus amado, para que venhamos, Deus, alcançar aquelas pessoas, Deus, que estão no mundo, Deus amado, da perdição, Pai, porque sabemos que os dias estão maus, Pai, e sabemos que nós temos que fazer a diferença, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia venhamos estar mais próximo de Ti, que a cada dia venhamos buscar a Tua intimidade, Deus amado. Ó Pai Santo, obrigada por tudo, Deus. Ó Pai, obrigada por cada dia que venhamos, Senhor, cada semana que passamos aqui, Deus, orando, Pai, agradecendo, Deus, porque o Senhor tem feito maravilha no meio de nós, Pai, porque o Senhor, Pai, tem ouvido as nossas preces, nosso clamor, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por tudo que o Senhor continua fazendo e irá fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que possamos a cada dia caminhar contigo, Deus, que a cada dia possamos ter a expectativa, Senhor, que o novo ano que se inicia, Senhor, possamos cada dia, Pai, marchar para o alvo e o foco que é Cristo, Pai, em nome de Jesus, Deus. E não venhamos, Pai, olhar para a direita, para a esquerda, Deus, mas que venhamos olhar para Ti, Senhor, porque só o Senhor é o Amém. verdadeiro sentido, Pai, da vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Pai, por cada semana que a gente clamou, agradeceu, Senhor, porque o Senhor estava conosco, Deus, e continua conosco, Pai. Assim como a tua palavra diz, Pai, que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século, Pai. Obrigada, Amém. Deus, por tudo, Senhor, pela minha vida, pela minha família, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem suprido para as minhas necessidades, Deus. Apesar das circunstâncias, Deus. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sei que eu tenho um Pai que está sempre ao meu lado, Deus. Não só do meu lado, mas todos os filhos, aqueles que creem em Ti, Pai, e entregam a vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, nos abençoa, Deus, e venhamos ter um sono tranquilo na Tua presença, Deus. Desde já, Amém. Pai, eu te oro e te agradeço que apresente cada um aqui, cada família representada em tuas mãos, Deus. Em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. Liana, muito obrigada pela palavra. Você deixar usar pelo Senhor tão fortemente. Continue, que Deus continue te usando poderosamente. Francisco, Amém. obrigada pela presença. Volte sempre. Depois, Liana vai falar mais um pouco sobre o Fly para a gente. Ela já falou, mas é porque a gente
Passou. Vai, Eu não sei também ainda não sobre esse grupo, né? Eu O preciso saber Fly, também. gente, é um caminho sem volta, o Fly, viu? Depois, uma vez que você entra no Fly, você não quer sair mais, não. Já aviso vocês. Vocês vão entrar, vai ficar um mês, vai falar assim, ah, não vai mais. Aí vai falar assim, Gi, me deixa ficar pra sempre. Aí ela vai lá te dar o acesso vitalício. legal. Vem cá, vocês são da primeira de Manaus? Nova Igreja Batista. Qual? Nova Igreja Batista. Eu não sou, A não. antiga, Eu antiga sou do Brasil igreja para da Cristo. Chapada. Ah, sim, são denominações. É porque a gente eu tenho um primo lá, né, mãe? O Jeffrey. É Manaus, né? Aí vocês falam, elas conhecem. Liana não conhece, não, né? Jeffrey, Não, não conheci a primeira. Primeira Heloísa, eu que não é conheci, uma psicóloga. Heloísa. não. Lá é uma igreja assim, muito grande. Ah, Parece que já está em 18 mil irmãos. Muito grande. nossa, É. É enorme, Quando a gente é muito mesmo. saiu de lá faz 4 anos, tinha 8 mil. Já nossa. está em É, 18. Ok, misericórdia. É, na nossa foto, a gente vai dormir aqui. é, Então Eu vamos não lá. sou de Manaus, viu, Ilana? Eu sou de Oi? São Paulo. Eu sou de São Paulo. Ah, como que Eu você não sou de conheceu o Manaus. Fly mesmo, Francine? Como que você Eu, conheceu? porque eu sou mentora também de experiência do lar. Aí a Gisele também é. Aí eu conheci ela por causa da experiência do Ah, lar. E ah, aí foi Manaus, mas eu sou de São Paulo. tá perfeito, bom. Legal. Aí eu pensei que ela fosse legal. de Manaus. Agora é porque é online, né, Francine? Vocês falam online, né? Então tá bom. É, Isso, foi isso mesmo. Então vamos lá para nossa foto. Agora sim. arrumar os cabelo. Irmã, não dá pra tirar foto, não. A minha cara. Jesus. Tá linda, pode vir. Coração alegre, aformoseia a face. É, Dá aquele sorrisão, ó. vamos lá então. Um, dois, três e. Pera, deixa eu me afastar um pouco. Eu tô sempre aqui em cima. Ó. Dois... Ah, ela veio. Um, dois, três Vê. e. Oh! Foi. Não Vamos dá pra lá. discutir com a mulher bíblica, né? Você fala uma coisa, ela já toma um versículo. Viu? Eu vou levantar essa. Eu vou fazer esse propósito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia toda. Meu esposo leu 3 vezes, eu não li nenhuma. É, eu estou precisando, que eu também não Legal. li a Bíblia toda Vou, ainda. É vou vergonhoso. mandar o convite, hein, da comunidade. Sempre 19 dias para ler a Bíblia. Vou mandar. Mande, mande que eu vou tentar. É, manda para mim também, que eu preciso colocar isso Mandar em pauta. Aí, mãe, calma aí, calma. Boa Foi. noite, filha. Boa Até noite. irmãs. Obrigada por todas virem. Tchau, beijo. tchau, tchau. Boa noite. Ano novo, é Boa mesmo. noite. Ano novo. Feliz ano novo, Deus abençoe. Feliz Obrigada por ano me novo. receber. Feliz ano novo, gente. Tchau, tchau.